aí vem o Corinthians! Vai, Corinthians! Papo do Corinthians! A duplicata foi ótimo. O Neto gritando 2 vezes e a Dona Wanda também 2 vezes. Mas vamos falar do Corinthians, que teve mais notícia dentro do que fora, inacreditavelmente. Nem parece o Corinthians. Uma semana relativamente tranquila, igual para quem mora nas comunidades lá do Rio de Janeiro, essas coisas. Que teve aquela reportagem lá que estavam fazendo a reportagem do jogador, bala comendo lá, o repórter... não, todo dia acontece isso. Então, para o Corinthians também, então, foi uma semana tranquila. Mas falando do jogo, foi o Corinthians e Grêmio. O jogo ele foi 1-1. Assim, já teve a diferença ali na posição dos jogadores, né? Então, tá começando a melhorar ali, já dá para ver que o Dorival já tá mudando um pouco em relação às coisas do time. Ainda tá longe do ideal. Eu até estava comentando com o pessoal lá, que assim, eu acho que até comentei isso no programa passado, falando, né, que é necessário esse tempo para acertar as coisas, então acaba demorando um pouquinho para surtir algum efeito. O time estava bem desfalcado, estava sem 6 titulares, sendo o Memphis, o Carrillo e o José Martínez. Eles nem voltaram para o Brasil, né? Eles estavam defendendo as seleções, suas respectivas seleções, e o Corinthians já decidiu dar as férias pro pessoal, então eles nem voltaram para o Brasil. Yuri Alberto e mais 2 jogadores ali que eu não me recordo, que estavam machucados também, não iam participar. E aí o Corinthians ele foi com Hector Hernandes, Bidon e Thales Magno pro jogo. Coronado, né? O Coronado tá... O Coronado, estão falando aí que não caiu muito nas graças do técnico, né? Então ele tá meio que escanteado ali, né? E estão falando aí também que tá para surgir propostas aí para ele. Prefiro aguardar, né? Não vou fazer igual o Marcão falando, não vai sair, não. Aquela cravada. Então, aguardar. Então, e outro aí que provavelmente aí fez, até a gente brincou aqui na capa desse episódio aqui, falando que será que foi o gol do DVD para venda, foi o gol do Breno Bidon, né? Que ele marcou um belo de um gol, que acabou sendo o gol de empate, né, do Corinthians. E estão falando aí que agora nessa próxima janela aí deve surgir propostas para ele e o Corinthians precisa vender um dos moleques, né? Outro ponto positivo foi que o Dorival já chamou mais alguns moleques da base lá e um deles, o Kaique, surpreendeu, né? Ele jogou bem, entrou rabiscando ali e vamos ver, precisa mais minutagem ali para ter uma desenvoltura melhor, né? Se soltar um pouquinho mais pro jogo, né? E, assim, na minha opinião, o Corinthians quase não teve conhecimento do Grêmio no jogo, né? Ele acabou dominando bem o jogo, teve vários lances ali, inclusive com o Thales Magno acertando a trave, o Garro também, o Garro jogou bem. Dá uma impressão que ele tá um pouco desanimado ali ainda, um pouco sem ritmo, mas você vê que já é uma coisa diferente quando ele tá jogando. E o Vasco, o Grêmio acabou tendo um lance de sorte ali no... Se acalma. Que eu queria saber sobre o Vasco. Mas tá o Grêmio ele deu um lance de sorte ali. A esponja de lavar louça ali acabou marcando o gol, né? O Bright White. Nossa. Ele deixou o Mateuzinho no... Agora que eu entendi. Ele passou pelo Kaká, novidade, né? Invadiu a área. O Alisson acabou fazendo isso, né?
Ele entortou o Kaká ali e deixou o Bright White praticamente na cara do Hugo, que sem chance ali acabou marcando o gol, o Hugo sem chance de defender. E um pouco depois lá o Corinthians acabou empatando com o gol do Breno Bidon. Então também não tem muito o que falar. As cartolas lá acabaram dando uma sossegada também, né? Não, vou falar, não deixar passar. O vulgo presidente. Mas qual deles? Tem que especificar agora. Tem o velho e tem o novo. O Agostinho, lógico, né? Véio. O Gugu. Vai me dar uma declaração falando que torcedores são paulinos, palmeirenses e santistas estão aprovando, né? Falando que varia o cara não entende ironia, puta merda. Da mesma forma que eu aprovo o Zubeldia, todos os técnicos lá nos times dos outros, não quero no meu. Caralho. Então, o cara faltou um pouquinho de malícia ali pra ele, né? Cara, mas tem um cara que trabalha comigo que ele simplesmente mandou assim pra mim: eu trocava o Zubeldia pelo Dorival facilmente. Eu falei, sério? Ele falou, sério, eu acho que encaixava melhor pros dois times. Ele não consegue, ele não gosta do Dorival nem por nada. Eu falei, bom, sei lá, né? Cada qual no seu qual, já diria o outro, né? Cada qual no seu burro favorito de Marcos. Pois é. Então vamos ver aí como vai ficar, né? As notícias também não tem muita coisa. Procurando uma coisa animadora para os torcedores do Corinthians é que o Yuri Alberto ele tá focado, né? Diferente do jogador do Santos lá, o cara nas férias tá focado em fazer o tratamento, né, para voltar a jogar, e a previsão é de voltar antes, a recuperação seja mais rápida do que o previsto. Né? Então o cara tá focado realmente em voltar a jogar e se pá, ir para a seleção, né? Diferente de outros que falam que quer voltar, quer jogar a Copa do Mundo e tá lá fazendo leilão, né? Achei. Eu gosto disso. Hoje dá pra falar. Não temos defesa aqui, então. Hoje não tem advogado. Opa! Não sei se é exatamente uma coisa boa, mas hoje não tem aqui, né? Hoje o jurídico tá de férias, podemos. O jurídico tá de férias, realmente. Tá na chuva? Tá, mas tá de férias, né? Férias, não importa, independente. Como já dizia o Vicente Mateus, tá na chuva é pra se queimar. Exatamente. É fogo. Vamos manter o supostamente, já que não temos alguém para nos defendermos. Nem o Chapolin. É isso então de Corinthians, William? Por enquanto sim, né? E que fique assim para poder ter uma paz um pouquinho também, né? Tomara que não. Vai ficar parado. Tá passando nervoso só eu e Henrique. Que vai ter que... Não. Depende, meu filho. Calma. Eu quero rir só. O fora de campo dele tá mais agitado que o coisa. Parou de jogar, mas Não, tava complicado aqui, Thaís. Procurar notícias do Corinthians e em vez de ir no lance, no GE, tem que ir lá no G1, E eu vou te falar, Atena, a hora essas coisas. que você vai descobrir que piora é quando começa a sair no Léo Dias e no Hugo Gloss. Porque o Cruzeiro saiu em tudo isso. Aí chegou no Fantarra de Guaí, um abraço. Aí, galera, aí é um abraço. A sorte é que o Palmeiras estava em crise e não existia muita rede social, 2015, 2016. Era saudade, inclusive. Bons tempos. Quando chega... Não, saudade dessa época, desse Palmeiras, verdadeiro Palmeiras. E assim, só para não fugir dessa área policial aí, né? Apesar de não ter mais nada a ver com o Corinthians, mas mesmo assim a galera fica me marcando nessas coisas aí, falando o Jô, ele foi mais uma vez preso em Guarulhos por falta de pagamento da pensão alimentícia, né? Então... Quem? O Jô. O Jô? Mais uma vez preso.
É porque aí, ó, eu vou te Bicho, falar, é culpa da esse- mídia, porque todas as notícias que eu vi tava escrito Jô, ex-Corinthians, aí eu, porra, Sim, mas é justamente isso. Depois que ele saiu do Corinthians, já passou por 500 times. Eu nem sabia que ele Até o tinha. Atlético Mineiro ele já jogou as coisas. Mas patra, quem não tem mais não, filho. ele no Atlético, pra mim, ele é forte, a história dele no Atlético, inclusive. Pra mim, ele é mais forte com o Atlético. Mas não rende, né? É o que vocês falam aí em Minas, né? Não dá clique. É, porque pra mim só aparece Jô, ex-Corinthians. Aí eu, mano, mas ele já jogou 50 mil clubes, porra. Ó, e é justamente isso. Mas né? é do terrão. Até jogar na tela aqui, ó. Tá falando da notícia, ó. É justamente isso aqui, ó. Jogar naquela. Aí, ó, Jô, ex-Corinthians. É tudo isso pra mim que aparece também. Pior que é. O Jô tem 57 mil filhos, né? Tipo, ele tem uma Cara. penca de filho, cara, e ele... Eu não sei pra qual que ele tá devendo, pra qual número de filho ele tá devendo pensão, mas... E ele tá jogando em algum lugar ainda? A última vez que eu vi, acho que ele tava jogando no Clube do Norte. Ele saiu, ele tava no Amazonas, depois eu não sei pra onde que ele foi. É outro que, assim, era de boa, não tinha pra que ficar fazendo confusão, né? É outro que dava pra estar jogando aí de boa, assim. Mas ele diz que está procurando alguém para se aquietar e amar. Isso é importante. Mas e fazer mais 15 filhos? O cara já tem um time de futsal e reservas. E é uma ele quer passar pro futsal e depois pro futebol de campo, assim, substantivamente. O cara já tem filho equivalente pro futsal e reservas, cara. Puta merda, velho. O cara tá achando que é o Elon Musk. Elon Musk, né? Deixa aí. Ó, ele até podia falar, ó. Defendeu, eu acho que os últimos times que ele defendeu foi o Itabirito. Aí, eu podia falar. Jô, ex-Itabirito. Não dá, né? Não vai, né? Não é. Vamos. Tem Não vai. que botar o nome do Corinthians. Porque o Corinthians já tá com tanta polêmica que criaram mais uma aí que nem é do Corinthians. Pô, a nossa vida sempre cai no Itabirito, né? A gente tem um vortex pro Itabirito. Isso que a Tati falou me lembrou. Deu agora uns gatilhos de infância. Eu tava lá de boa na sala assistindo TV, meu irmão aprontava, minha mãe vinha, chamava, dava aquela chamada de atenção e chamava a minha atenção, né? Eu que tava quieto. Foi assim que Meu irmão- eu da minha irmã. Bicho, mas tem. Não, aí realmente aí é complicado, né, Tati? Aí. Ela fica essa palhaçada, minha mãe quiser, sabe? Porque minha irmã não fazia nada. Porque minha irmã ela ficou no hospital, tipo, uns 9 meses até, sei lá, uns 3 anos, 4 anos. E aí minha irmã nunca fazia nada. Aí veio com essa palhaçada, empurrei ela de boca no ralo, um dente caiu e o outro quebrou. Mas Agora, sempre tem, né? tive que comprar. Sempre tem um bode expiatório, né? Na sala de aula, assim. A única vez eu estava numa escola que a única vez que eu fui parar na diretoria por um motivo que eu causei, realmente eu fiz alguma besteira, chamaram um menino que não tinha nada a ver para ir junto, assim, e aí ele levou a culpa, assim, e a diretora meio que falou só com ele, e eu falei, bom, já que tá falando só com ele já tá acostumado, deixa então, ele resolve, né? E fiquei na minha, passei ileso. Nossa, Pô, mas depois esse moleque faz terapia. foi mais ou menos, nada a ver.